Você já teve a sensação de que o mundo está cada vez mais fora de controle? Ligamos a TV e são guerras, violência, corrupção, doenças, catástrofes naturais, brigas políticas, ódio. Parece que a qualquer momento tudo pode desmoronar. E aí a gente se pergunta, onde está Deus no meio disso tudo? Será que ainda existe esperança de paz para esse mundo? E para minha vida, será que ainda existe algum alívio? Muita gente carrega o coração pesado, vai dormir com medo, acorda ansioso, vive preocupado com o futuro dos filhos, com a economia, com a saúde. A sensação de insegurança virou parte da rotina. Mas o mais doloroso é quando esse medo invade também o coração da fé. Quando a gente começa a se perguntar, mesmo que em silêncio, será que Deus esqueceu da gente? Mas hoje, aqui no canal Chama do Versículo, a gente vai parar tudo por alguns minutos e olhar para a única fonte que nunca falha, a Palavra de Deus. E eu quero te mostrar, com base na Bíblia, que Deus não só tem um plano, como também deixou promessas muito claras de paz, de segurança e de um futuro garantido para aqueles que confiam nele. E não é uma paz passageira, como a que o mundo oferece. É uma paz que ninguém pode roubar. Para começar, a gente precisa entender uma coisa essencial. Deus não mente. O que ele fala, ele cumpre. Números 23:19 diz claramente: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso, tendo-lhe prometido, não o fará? Ou seja, se ele prometeu paz, então a paz virá. Se ele prometeu um novo tempo, então esse tempo está a caminho. E quando a gente olha para a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente encontra esse fio contínuo da promessa de paz. Desde o Jardim do Éden, quando o pecado rompeu a comunhão perfeita com Deus, o plano de redenção já estava em movimento. Deus nunca abandonou o ser humano. Pelo contrário, ele veio ao nosso encontro. E a prova viva disso tem nome: Jesus Cristo. Isaías, o profeta, já tinha falado séculos antes do nascimento de Cristo que um menino nasceria e que ele seria chamado de Príncipe da Paz. Essa não é uma descrição qualquer, é uma declaração de autoridade. Jesus não é só alguém que traz paz, ele é a própria paz. Ele carrega essa essência. Quando ele nasceu, os anjos anunciaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E durante o ministério dele aqui na terra, a paz foi uma marca constante. Uma paz que ele liberava com palavras simples, como quando disse ao mar revolto: acalma-te. E o mar obedeceu. Ou quando encontrou os discípulos apavorados e declarou: paz seja convosco. E o medo foi embora. Mas o mais impressionante é que essa paz não ficou restrita aos tempos bíblicos. Em João 14:27, Jesus deixou uma promessa direta: deixe-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração, nem tenham medo. Isso é poderoso, porque a paz que Jesus nos dá não depende do cenário político, nem da conta bancária, nem da opinião dos outros, nem da ausência de problemas. É uma paz interior, uma certeza de que, mesmo quando tudo parece estar ruindo, nós estamos nas mãos de aquele que controla todas as coisas. Essa paz começa no nosso interior. Começa quando a gente entrega o coração a Cristo, quando nos reconciliamos com Deus por meio da cruz. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a base de tudo. Quando estamos em paz com Deus, quando reconhecemos Jesus como Salvador e nos rendemos a Ele, o coração encontra descanso. Aquela culpa que antes nos acusava, aquele medo da morte, aquele sentimento de estar sozinho no mundo, tudo isso começa a desaparecer. É como se algo se encaixasse dentro da gente, um vazio que é preenchido. Só que Deus não para por aí. Ele não apenas oferece paz espiritual, Ele também promete um futuro de paz concreta, real, visível. Apocalipse 21:4 é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa não é uma poesia, é uma garantia. É Deus dizendo: eu vou colocar um ponto final em todo sofrimento. Esse futuro está reservado para aqueles que creem. Um novo céu, uma nova terra, um lugar onde o mal não entra, onde o inimigo não tem voz,
onde a injustiça não pisa. É esse o final da história que Deus escreveu. E isso muda tudo, porque quando a gente conhece o final, a gente consegue suportar o meio. É como uma mulher que está grávida. Ela sente dores, enjoo, desconforto, mas ela suporta porque sabe que, no fim, há vida. Assim também é com o cristão. A gente passa por lutas. Sim, a vida não é fácil. Jesus mesmo disse: neste mundo vocês terão aflições. Mas ele não parou aí. Ele continuou: contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também venceremos com ele. Enquanto esse dia final não chega, enquanto ainda caminhamos nessa terra marcada por tragédias e decepções, Deus nos dá uma ferramenta poderosa, o Espírito Santo. É Ele quem habita em nós e produz em nosso interior o fruto da paz. Gálatas 5:22 fala sobre isso. Não é algo que a gente força. É algo que brota naturalmente quando estamos ligados à videira verdadeira, que é Cristo. E sabe o que mais? Deus nos convida a sermos pacificadores, a não sermos apenas consumidores da paz, mas promotores dela. Em Mateus 5:9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Isso é lindo. A paz de Deus nos alcança, nos transforma e depois nos envia ao mundo como mensageiros dela. E como a gente vive essa paz no dia a dia? Como a gente coloca isso em prática quando o caos bate a porta? A resposta está em Filipenses 4, 6 e 7. Presta atenção nisso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Você percebe? A paz é consequência da entrega. Quando a gente dobra o joelho e coloca tudo nas mãos de Deus, medos, contas, diagnósticos, filhos, decisões, o céu responde com paz. Não necessariamente com a solução imediata, mas com a certeza de que Ele está cuidando. A gente vive em um tempo onde as pessoas estão desesperadas tentando encontrar sentido, tentando encontrar equilíbrio emocional, tentando se agarrar a algo que não desmorone. Mas a verdade é que só Jesus é a rocha firme. Tudo o mais é areia movediça. Relacionamentos, status, dinheiro, ideologias, tudo isso é passageiro. Só a paz de Cristo permanece. E talvez, nesse exato momento, você esteja passando por uma fase difícil. Pode ser um luto recente, uma crise no casamento, um problema de saúde, um filho distante dos caminhos de Deus. E eu não quero te dar aqui uma mensagem superficial, fingindo que tudo vai se resolver amanhã. Mas o que eu posso afirmar com toda certeza é: Deus está com você. E Ele prometeu paz. E Ele cumpre o que promete. Lembra da tempestade no mar da Galileia? Os discípulos estavam com medo, achando que iam morrer. Jesus, no entanto, estava dormindo. Quando acordaram, Ele não apenas acalmou o vento e o mar, Ele também acalmou o coração deles. E é isso que Ele quer fazer com você hoje. Ele quer dizer: não temas, eu estou aqui. O futuro que a Bíblia promete não é uma ilusão, é real e não está tão distante quanto parece. Cada dia que passa, estamos mais perto da volta de Cristo. E quando Ele voltar, toda lágrima será enxugada, toda injustiça será corrigida, toda dor será curada, e nós viveremos com Ele, em paz, eternamente. Então, não perca a fé, não desanime, não se entregue ao medo. A promessa de paz é para você, é para o seu lar, é para a sua mente cansada, é para o seu coração machucado. Confie, ore, espere e viva cada dia sabendo que o melhor de Deus ainda está por vir. E eu quero te lembrar de algo muito importante. A paz de Deus não depende do que você sente, mas do que você crê. Tem dias em que o coração fica apertado. Tem noites em que o sono não vem. E você se pergunta: será que estou falhando na fé? Será que estou longe de Deus? Não se culpe por sentir. Até os maiores homens e mulheres de Deus enfrentaram angústias. Davi, um homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos inteiros chorando, implorando por socorro. Elias, o profeta que chamou o fogo do céu, chegou a pedir a morte de tão exausto que estava. Paulo,
O apóstolo que evangelizou quase metade do mundo conhecido da época confessou que se sentia pressionado a ponto de desespero. Mas sabe o que todos eles tinham em comum? Eles não desistiram. Eles se apegaram a Deus mesmo nos dias escuros. E é isso que você está sendo chamado a fazer hoje. A paz não é a ausência de lutas. A paz é a presença de Deus nas lutas. A paz é saber que mesmo quando tudo está fora do lugar, o Senhor continua no trono. Ele continua sendo Deus. Ele continua escrevendo sua história. Não permita que as dores do presente apaguem as promessas do futuro. A Bíblia é um livro cheio de garantias, de palavras que atravessam os séculos para chegar até você hoje. Palavras que não envelhecem, palavras que são alimento. E uma dessas promessas mais preciosas é essa: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus prometeu isso. Ele sabia que o caminho seria difícil. Ele sabia que haveriam vales. Mas ele nunca disse que você passaria por ele sozinho. Você pode estar se sentindo invisível. Pode estar se perguntando se Deus ainda te ouve, se ele ainda se importa. Mas ouve isso com atenção. Deus nunca parou de te amar. Nunca deixou de olhar para você. Mesmo nas suas lágrimas silenciosas, ele estava lá. Mesmo quando você achava que ele estava distante, ele estava carregando você. E isso não é romantismo. Isso é Bíblia. Isso é verdade. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus está mais perto agora do que você imagina. E ele está dizendo: filho, filha, a paz que você tanto procura está em mim. Vem, descansa em mim. Deixe eu cuidar do que você não consegue controlar. Tem coisas que você não vai conseguir entender agora. Tem lutas que você não vai conseguir vencer sozinho. Tem decisões que vão exigir fé, não lógica. Mas em tudo isso, a paz de Deus pode ser o chão firme debaixo dos seus pés. Lembre-se, o inimigo quer roubar sua paz. Ele sabe que um coração em paz é um coração forte. E é por isso que ele lança dúvidas, cria confusão, planta medo. Mas você não está desarmado. Você tem a palavra. Você tem o Espírito Santo. Você tem a promessa de que maior é o que está em você do que o que está no mundo. A paz de Deus não paralisa. Ela te levanta. Ela te renova. Ela te dá clareza. Ela não tira as tempestades, mas te ensina a andar sobre as águas. Você pode, a partir de hoje, começar a viver de forma diferente. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você escolheu confiar. Escolheu colocar nas mãos de Deus aquilo que tem esmagado seu peito. Escolheu deixar que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. E quando essa paz começa a se instalar, tudo muda. Você começa a ver as pessoas com mais compaixão. Começa a perdoar mais rápido. Começa a escutar mais e reclamar menos. Começa a ter uma força que nem sabe de onde vem. E isso não é mágica. É fruto da presença de Deus. Talvez o mundo nunca entenda essa paz. Talvez as pessoas olhem para você e não compreendam como você consegue sorrir em meio ao caos. Como consegue ter esperança mesmo com tantos motivos para desanimar. E aí você vai poder dizer: não é minha força, não é minha fé. É a paz que vem de Deus. É a graça dele me sustentando. Essa paz está disponível para você. Agora, hoje, você não precisa merecer. Só precisa querer. Só precisa dizer: Senhor, eu não aguento mais sozinho. Toma o controle da minha vida. Me dá essa paz que excede todo o entendimento. E Ele vai te ouvir, porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque Ele cumpre o que promete. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Existe um propósito nisso. Existe um cuidado de Deus nessa mensagem. Talvez você nem tenha planejado assistir. Talvez clicou sem pensar. Mas agora, aqui, você sente que algo está mudando dentro de você. E eu quero te encorajar a não deixar isso passar. Não deixe essa paz escapar. Agarre essa promessa. Se alimente da palavra. Ore. Busque. Se reconcilie com Deus. Volte para a presença dele. Você pode até estar passando por um vale agora, mas a promessa não é o vale. A promessa é a saída dele. A promessa é o amanhã. A promessa é a eternidade com Cristo. Um novo céu, uma nova terra, uma nova vida.
E tudo começa com um coração que decide confiar. Talvez você ainda esteja se perguntando: mas como eu faço para manter essa paz? Eu já acreditei em Deus antes, já senti essa paz, mas a vida veio e tirou tudo de mim. Essa pergunta é mais comum do que você imagina. Muita gente que ama a Deus, que lê a Bíblia, que ora, ainda assim enfrenta momentos de vazio, de desânimo, de frustração profunda. Sabe por quê? Porque a paz não é algo que se sente uma vez na vida e pronto. A paz é cultivada todos os dias. Assim como uma planta precisa de sol, água e cuidado constante, o nosso relacionamento com Deus também precisa de atenção diária. Você pode até ter tido um encontro com Deus lá atrás, mas se não tem buscado Ele no presente, a fé esfria, o medo volta e a ansiedade toma conta. Por isso, não é uma questão de ter sentido paz no passado. É uma questão de se manter conectado à fonte dela. Jesus disse em João 15:05, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A paz é um desses frutos, e ela só floresce quando a gente permanece em ele. Então hoje, agora mesmo, você pode fazer essa escolha. Voltar a orar com sinceridade, mesmo que sejam palavras simples. Voltar a ler a Bíblia com fome de ouvir a voz de Deus, e não só por obrigação. Voltar a abrir o coração e dizer: Senhor, me ensina a descansar em Ti. Me ajuda a viver com essa paz que o Senhor prometeu. A paz verdadeira não depende da ausência de barulho lá fora. Depende de um silêncio dentro da alma, onde só a voz de Deus fala mais alto. É claro que, vivendo nesse mundo, é impossível se isolar dos problemas. Eles vão continuar aparecendo. As contas, as notícias ruins, os conflitos familiares, os dias difíceis, nada disso desaparece do dia para a noite. Mas com Jesus, tudo isso ganha outra perspectiva. A dor não some, mas perde o poder de nos dominar. A tristeza não se torna proibida, mas deixa de ser permanente. A ansiedade bate a porta, mas a fé responde: aqui não. Paz é escudo, paz é direção. Paz é sinal de que mesmo quando tudo parece dar errado, o céu continua certo. Você quer saber se está no caminho certo? Quer saber se está ouvindo a voz de Deus? Olha para o seu coração. Está inquieto ou está em paz? Porque Deus não é Deus de confusão. Ele não grita, Ele não apressa, Ele fala com mansidão. E quando Ele fala, a alma sente alívio, sente repouso, sente segurança. O mundo vai te oferecer substitutos, distrações, vícios, conforto momentâneo. Mas tudo isso tem prazo de validade. A verdadeira paz só vem da presença de Deus. É quando a gente para tudo, dobra os joelhos, chora se for preciso e diz: Pai, eu não aguento mais tentar com minhas próprias forças. Vem, toma o teu lugar no meu coração. E sabe o que Ele faz? Ele entra, Ele acalma, Ele muda, Ele cura. Essa paz que a Bíblia promete é, ao mesmo tempo, individual e coletiva. Ela começa em mim, em você, no nosso interior, mas ela também transborda. Quando alguém vive em paz com Deus, essa pessoa se torna um canal de paz onde quer que vá. Em casa, no trabalho, na igreja, com estranhos, com familiares difíceis. A presença da paz de Deus muda o ambiente. Quantas vezes você já entrou em um lugar e sentiu o peso no ar? Discussão, tensão, medo, tudo isso é visível até sem palavras. Mas quando alguém que carrega a paz de Deus chega, as coisas mudam. Porque a paz de Deus é uma força espiritual real. Não é uma teoria. É presença. É a atmosfera. Talvez o Senhor esteja te chamando hoje não apenas para receber paz, mas para ser um agente dela, para perdoar quem te feriu, para parar de alimentar mágoas antigas, para abrir mão de disputas sem valor eterno, para ser um pacificador, mesmo quando o mundo só quer briga. Lembra o que Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacificadores. Não os briguentos, não os orgulhosos, não os que querem sempre estar certos, mas os que escolhem ser ponte, os que escolhem semear reconciliação, os que escolhem ceder por amor. Isso é maturidade espiritual e é também resultado da paz de Deus governando o coração. E tem mais uma promessa que eu quero te lembrar agora, para encerrar essa mensagem com o coração cheio de esperança.
Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Perfeita paz, não qualquer paz. Perfeita, isso não é exagero, é a palavra de Deus. Ele guarda aquele que confia. Ele sustenta aquele que descansa nele. E você pode ser essa pessoa. Mesmo que o mundo ao seu redor desmorone, você pode permanecer firme. Mesmo que todos digam que é o fim, você pode saber que, com Deus, é só o começo. Mesmo que as circunstâncias gritem, você pode ouvir a voz mansa de Deus dizendo: Eu estou com você. Essa é a promessa, essa é a garantia. E é por isso que você não pode desistir. Não desista da sua fé. Não desista da sua paz. Ela está disponível para você, hoje, agora, nesse exato momento. Se essa mensagem tocou seu coração, eu quero te pedir agora: curta esse vídeo, se inscreve no canal Chama do Versículo e compartilha com alguém que esteja precisando ouvir essa promessa de paz. Tem mais um vídeo aparecendo agora aí na sua tela. Clica nele, continua assistindo, porque Deus ainda quer falar com você. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Paz.